Olá, meu nome é Sibéria Menezes de Queiroz. Estamos aqui no caderno de leitura. Hoje eu vou ler um texto do professor e escritor Rodrigo Gurgel, que se chama O Menino que Sustenta o Homem. Sempre acreditei que a infância é mais do que um estágio da vida, é uma condição da imaginação. Não um tempo perdido ao qual o adulto volta com nostalgia, mas um estado original da consciência, em que as coisas ainda não foram reduzidas a utilidades e os nomes ainda não domesticaram o espanto. Toda literatura que se pretende verdadeira nasce de uma fidelidade a esse primeiro olhar, o olhar em que o mundo ainda tem espessura simbólica e o visível ainda carrega um rumor do invisível. Um velho frade carmelita dizia que a mente de uma criança é como cera levemente aquecida, o que se encosta ali deixa marcas que jamais se apagam. A imagem é mais do que tocante, é estrutural. A infância é esse espaço em que os símbolos do mundo, os sons, os gestos, os medos, as texturas, imprimem-se sem mediação crítica, como selos num barro sensível. Mais tarde, o escritor não cria a partir do nada, ele decifra essas marcas. Ele retorna não para se consolar, mas para compreender. Manuel Bandeira sabia disso, e talvez nenhum outro poeta brasileiro tenha traduzido com tanta nitidez essa ligação entre infância, sofrimento e criação. Aos 18 anos, a tuberculose rompeu seus planos e o lançou num confinamento de 13 anos entre sanatórios, medicações e a expectativa constante da morte. Mas foi nesse exílio involuntário que o poeta encontrou a forma, leu, estudou e, mais do que tudo, aceitou a condição de quem não podia viver plenamente. A poesia para ele nasceu como resposta a essa limitação. Nos versos de Cinza das Horas, a infância reaparece como uma espécie de eixo da identidade ferida. Minha alma é um menino doente, que a ama acalenta, mas em vão. Não há aqui autoindulgência nem sentimentalismo, há o reconhecimento de que o menino, aquele que foi interrompido pela doença, não morreu. Ele sobrevive dentro do adulto como força formadora, e é esse menino que décadas depois ressurge em Versos de Natal, quando o poeta sexagenário escreve: Descobririas o menino que sustenta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. Esses versos não sugerem regressão, eles apontam uma estrutura. É o menino quem sustenta o homem, e não o contrário. O adulto escreve porque o menino continua vendo, temendo, imaginando. A poesia, então, não é a superação da infância, é a sua decantação. Isaac Bashevis Singer oferece outro testemunho decisivo. Ele não apenas admite que ainda sente medo do escuro aos 70 anos, como sentia aos 7, mas afirma que os mortos e os lugares do passado se tornam mais próximos com o tempo. A Polônia está mais próxima de mim agora do que estava naquela época, dizia. Isso inverte a lógica comum da memória. O passado não se apaga, adensa-se. Não é uma região que se distancia, mas um fermento que trabalha em silêncio. No Tribunal de Meu Pai, Singer narra o momento em que, menino ainda, atravessa uma rua além da qual nunca havia passado e descobre, com surpresa, que os livros de histórias não mentiram. O mundo estava realmente cheio de maravilhas. Essa frase, aparentemente simples, é a chave. A criança não fantasia o mundo, ela o vê em seu estado mais bruto e mais verdadeiro. É o adulto que, com pressa e ceticismo, aprende a não ver mais. Wordsworth já sabia disso. Em My Heart Leaps Up,
escreve que o menino é o pai do homem e que deseja atar seus dias àquele primeiro salto do coração diante do arco-íris. O arco-íris, fenômeno natural e símbolo bíblico, não é apenas beleza, mas revelação. E a literatura, em seu núcleo mais secreto, é esse gesto: preservar o assombro. Não limitá-lo, mas obedecer a ele. A infância, então, é a matriz, não do conteúdo, mas da forma poética. É na infância que se forja a tensão fundamental entre o real e o imaginado, o visível e o latente, que constitui o próprio modo de operar da linguagem literária. Escrever é reativar essa tensão, é manter acesa a chama da dúvida que a vida adulta tenta apagar em nome da eficiência. O escritor autêntico não escreve como a criança que foi, nem sobre ela, mas a partir dela. Ele sabe que sua maturidade não consiste em sepultar o menino, mas em protegê-lo. Porque é esse menino que enxerga onde o adulto apenas vê, quem pressente onde o adulto apenas opina. A literatura nasce desse vínculo entre o olhar inaugural e a palavra amadurecida. Quando essa tensão se rompe, quando o escritor trai o menino, resta apenas retórica, técnica ou vaidade. No fim das contas, a criação literária é esse diálogo grave. O adulto escuta, o menino fala. E toda palavra verdadeira é a tentativa de dar forma àquilo que começou sem forma, como uma marca deixada na cera ainda quente da infância. E você? Como sua infância marca sua forma de viver e entender o mundo hoje?